E como já diz o ditado, antes tarde do que nunca, eu já estava acompanhando Acima de Qualquer Suspeita desde o primeiro episódio. A série também já foi renovada para sua segunda temporada, onde vai ser contada uma nova história com novos personagens. Tudo isso porque aqui já temos o maior sucesso da Apple TV. Então teremos uma antologia aí que deve trazer outros atores famosos. Mas, gurizada, aumenta o volume porque depois da vinheta eu vou te fazer aí, ó, a análise desse episódio, além de teorias de quem deve ser o assassino. E o episódio começa com o Raymond indo para o hospital, né, depois de sofrer uma parada cardíaca por causa do estresse durante o julgamento. E eu tava ali, torcendo para o personagem sobreviver. E muito bom, né, saber que ele vai ficar até melhor do que estava, porque tudo isso aconteceu por causa ali de um problema que deve ser talvez no marca-passo ou algum dispositivo similar, e não é por causa assim que o Raymond ele tá com a sua saúde precária. Mas mesmo assim ele não pode retornar imediatamente para o tribunal como sendo o advogado de defesa. E com isso a juíza ali então ofereceu duas opções: anular o julgamento ou continuar o caso com outro advogado, né? Pra promotoria, é ruim continuar porque todo mundo viu o Rust ele agir na hora como um herói. E o mais louco é que o próprio Rust falou que substituiria o Raymond, né? Um suspeito se defendendo nunca é uma boa ideia, mas o Rust é confiante, né? Pra ele, a Mia não tem a experiência necessária e tipo, ninguém conhece também o caso tão bem quanto ele. E o julgamento recomeçou com o Michael, o filho da Carolyn, ali sendo questionado pela defesa. Ele ficou acusando o Rust de ter matado a mãe e tal. E pra mim, o Rust foi muito bem. Ele educadamente ignorou assim, todas as acusações, né? E ainda fez perguntas que desestabilizaram o guri. Que ele é um filho que tinha raiva da mãe, que mandava mensagens enfatizando isso. E até preferia ver ela morta do que ausente. E daí a grande jogada do Rust foi dizer que o guri sabia que ele ali era amante, né? E que viu o Rust entrar na casa e então deu tempo de ir contar isso pro seu pai, pros dois juntos, ou talvez somente o pai aí ser o assassino. Até porque ele tinha documentos dos casos da Carolyn. E nisso o pai do moleque, o Dalton, surtou. E essa abordagem violenta era tudo que o Rust queria que o júri visse, né? Ele conseguiu introduzir uma outra possibilidade e também, né, uma razão para duvidar da promotoria, que eles não investigaram todas as possibilidades de assassino, e desse jeito o Nick e o Tommy decidiram trazer a Rigo, né, a detetive que era amiga do Rust, para ser a testemunha. E assim, gurizada, se chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. Durante a declaração da Rigo ali, a gente vê uma gravação do Rust conversando lá com o Liam Reynolds. E eu já confesso, eu não sabia que essas conversas, essas ligações ali eram gravadas. E a promotoria então construiu o caso mostrando um Rust desesperado, que estava tentando convencer o Liam a confessar esse assassinato e ainda dizendo, né, porque ele teria uma sentença reduzida se falasse quem era o cúmplice dele. Então, além do Rust tentar manter todas as evidências do caso da Carolyn ali somente para si, nesse momento o Rust não falou que acreditava que a Rigo era uma testemunha de como ele, Rust, sempre manteve a sua inocência. E ela concordou, né, também que é comum um promotor pedir para a detetive manter certos detalhes em segredo. Especialmente quando ele, o Rust ali, duvidava da qualidade do Tommy e do Nico. Só que, gurizada, essa declaração do Rust pode sim ser vista como testemunho. Ele falou ali sobre a sua inocência e desse jeito o Rust pode ser interrogado. E de novo, né, o Rust tem uma oportunidade de um julgamento nulo ou ele ir ali para o banco das testemunhas. E novamente ele escolhe o mais arriscado. A Mia ali ficou furiosa com essa decisão,
até questionando se o Rust não fez de propósito, que essa ânsia assim de provar sua inocência estava cegando ele. E a gente viu, né, que nos últimos episódios que o Rust é meio impulsivo, pavio curto, que ele poderia muito bem perder o controle ali durante o seu testemunho. Mas para minha surpresa, também o Raymond melhorou, né? Ele pôde voltar a ser o advogado de defesa, até a Mia aceitou os pedidos de desculpa do Rust e se juntou para a equipe. Mas o Tomimoto, ele começou ali a mencionar vários casos, vários momentos que o Rust perdeu a paciência, que ultrapassou assim o limite e mostrou assim um comportamento violento. O Rust tentou mostrar ali que pro júri o seu lado emocional, que era difícil lidar também com a morte de alguém que ele amava, além de ser acusado ali de um crime que ele não cometeu. Mas sem saber, o Rust caiu em uma armadilha. O Tomimoto então estabeleceu que nenhum desses incidentes que o Rust ele perdeu a paciência, que nenhum foi planejado, ele simplesmente explodiu no calor do momento e disse então que isso aconteceu exatamente igual com a Carolyn. E esse momento foi a maior glória do Tomimoto ali, ele sorriu como quem queria dizer assim, ó, te peguei, magrão. Mesmo eu odiando esse personagem, cara, ele foi brilhante aqui. Mas vamos lembrar, né, que esse caso nunca foi pro Tomimoto ali buscar justiça pela Carolyn, né? E sim por ele talvez ser o advogado mais famoso da cidade. É o reconhecimento que ele quer. Na verdade, ele até desprezava a Carolyn por nunca ter dado uma abertura, assim. E eu não vejo também que a morte dela tenha afetado o Tommy de alguma forma, tá ligado? Mas antes de eu falar sobre o final dessa temporada, sobre as teorias dos assassinos, deixa eu aproveitar para fazer um convite para vocês para participarem do Clube Nerdverso. Nós temos planos a partir de R$ 4,90 para vocês ajudarem aqui a manter a qualidade do canal. Mas todo mês tem sorteios assim, de muitos prêmios e muitos outros benefícios para os membros. O nome de quem faz parte do clube sempre aparece aqui do ladinho, gurizada. Então, ó, muito obrigado a todos vocês, a todos que acreditam no projeto. E quem quiser fazer parte do Clube Nerdverso, vou deixar o link na descrição desse vídeo aí, ou pode chamar a gente no Instagram também. E falando do final, então, o Moto ali, pra mim, cara, é um grande vilão, porque ele tá, sim, incriminando alguém inocente e ele sabe disso. Pra mim, ele sabia do caso entre o Rust e a Carolyn. Até esse episódio, cara, eu tinha certeza que ele era o assassino, que não era só o Michael, assim, que tava de olho na sua mãe naquela noite. O Tommy tava lá também. Na minha cabeça, ele tinha esperado o Rust sair pra atacar a Carolyn. E daí, ele usou as técnicas da morte da Bunny Davis, né, pra incriminar o Rust. Cara, e o Tommy, ele tinha certeza então que ninguém suspeitaria dele. Cara, pra mim ele era o assassino. Mas daí chegou esse final, né? E a gente viu que alguém invadiu a casa ali do Tomimoto. Pô, e ele chegou, né, todo orgulhoso em casa e já se deparou com, um vandalismo, vários documentos espalhados pela sala, janela quebrada, né? Como se alguém tivesse também lido as suas anotações. E isso nem foi a parte chocante. Porque na bancada da cozinha tá lá, né, toda bonitona, a maldita arma do crime, o atiçador de fogo que foi usado para bater na cabeça da Carolyn. E junto tinha um bilhete, né, mandando ele se fuder. E a expressão no rosto do Moto, pra mim, daí, é certo que ele não é o assassino. E temos duas possibilidades, duas opções. Uma é o assassino querendo provocar o Tommy por ele não ter ali pego o verdadeiro assassino, ou então alguém percebeu, né, que a casa tinha caído pro Rust, que ele seria incriminado e resolveram deixar a arma para ver se o Tommy então levaria pro tribunal para talvez isso, não sei como vão resolver, né, como isso seria usado para provar que o Rust é inocente, isso eu deixo pros roteiristas, né, mas eu descartaria todas as crianças, tá? Não faz sentido as crianças usarem as técnicas de assassinato. Daí, nesse caso em específico, só resta uma opção, que é a esposa do Rust usando isso como última alternativa, né, para ver o seu marido solto. A Bárbara, ela sabia da traição e talvez a Carolyn tenha falado sim para ela sobre a gravidez.
Mas pensando aqui, ó, esse bilhete, essa frase, vai se fuder, cara, isso remete ao nosso legista. E ele já falou diversas vezes isso mesmo pro Rust, pro Molto ali, e o próprio Molto apontou a negligência e omissão do legista para incriminar o Rust como alguém violento. Então, cara, ele despreza o Rust e pode muito bem ter matado a Carolyn para incriminar ele. Talvez a Carolyn tenha tido problemas com ele, assim, por causa das provas omitidas no caso Reynolds, né? E também aquelas evidências de DNA do Rust nas unhas da Carolyn, pra mim foi plantado, né? Esse legista é muito mau caráter, então ele pode muito bem, ele sabe as técnicas de tudo que o Leon Reynolds usou para matar e replicou isso. Claro que pode ser a mesma coisa do ex-marido da Carolyn, né? Dele deixar o atiçador lá para tentar livrar o filho dele da acusação, já que o Rust colocou uma dúvida no júri. Mas isso, cara, isso eu acho fraquíssimo de acontecer. Mas comentem aí o que vocês esperam desse último episódio, mandem as teorias de quem é o assassino, mandem as apostas de vocês. Eu vou fazer sim a cobertura do último vídeo, a gente vai se encontrar aqui essa semana. Não se esqueçam de ouvir o podcast Nerdverso, mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.